Nas ruelas íngremes e úmidas de Valparaíso, onde o aroma salgado do mar se misturava ao cheiro penetrante de tinta fresca e metal, um jovem tipógrafo chamado Luiz Emílio Recabarren começava a escrever não apenas páginas de jornais, mas os primeiros capítulos de uma revolta necessária. O som rítmico das máquinas de impressão, um bater constante de engrenagens e pistões, era a trilha sonora de seus dias de juventude. Mas seus olhos viam muito além das letras de chumbo que ele organizava com precisão cirúrgica. Ao seu redor, a realidade era uma ferida aberta que sangrava diariamente. Seus companheiros de oficina, com as mãos calejadas pela labuta e os rostos marcados pelo cansaço crônico, viviam em um estado de miséria que beirava o insuportável. O que mais doía em Luiz, contudo, não era apenas o estômago vazio ou as roupas surradas daqueles homens. Era o vazio profundo em seus olhares, a escuridão do analfabetismo que os impedia de compreender a própria exploração. A motivação inicial de Recabarren nasceu desse choque visceral entre a imensa capacidade humana de criar e a realidade brutal de quem nada possuía. Ele percebeu, enquanto ajustava as matrizes de impressão sob a luz fraca de lamparinas, que a elite chilena mantinha seu poder não apenas através do ouro ou das armas, mas através do controle absoluto da informação. O conhecimento era uma joia guardada em cofres aristocráticos, inacessível para quem suava nas fábricas ou nos portos do Chile. O conflito central de sua vida começou a se desenhar ali. De um lado, uma minoria que lucrava com a ignorância alheia e controlava a narrativa nacional. Do outro, sua determinação inabalável de transformar a imprensa em uma ferramenta de educação popular e libertação. Ele sabia que um trabalhador que aprende a ler as letras miúdas do sistema é um trabalhador que começa a quebrar as correntes que o prendem. Movido por esse chamado à ação, Luiz dedicou suas noites e cada centavo de seu salário para fundar os primeiros jornais operários. O impacto das palavras impressas foi como um terremoto silencioso que abalou os alicerces da sociedade da época. Pela primeira vez, aqueles que nunca tiveram voz viam seus nomes e suas dores estampados em papel. Recabarren não era mais apenas o operário que operava a prensa. Ele estava se tornando o arquiteto de uma consciência de classe que aterrorizava os donos do poder. Sua evolução emocional foi rápida e intensa. A timidez do jovem tipógrafo deu lugar à eloquência de um orador cujas palavras possuíam o peso da verdade nua e crua. Ele começou a circular pelos bairros pobres, transformando tabernas e pátios em salas de aula improvisadas, onde cada parágrafo lido em voz alta era uma faísca de esperança. O sistema, percebendo que a semente da rebeldia estava germinando, passou a vigiá-lo com olhos de águia. Os salões luxuosos da aristocracia chilena fervilhavam com discussões sobre como silenciar aquele agitador perigoso que ousava ensinar o povo a pensar. Mas quanto mais tentavam intimidá-lo, mais forte sua voz se tornava através do papel. Antes de continuarmos esta narrativa emocionante sobre a luta pela justiça e dignidade, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo, pois sua participação é fundamental para mantermos viva essa história. A tensão atingiu o ponto de ruptura em uma noite fria de inverno, quando o autoritarismo mostrou sua face mais covarde. As ameaças diretas das autoridades deixaram de ser apenas palavras e tornaram-se metal frio e repressão brutal. Sem qualquer aviso prévio, a polícia cercou o humilde galpão que servia de gráfica, o santuário onde a verdade era forjada. O som de botas batendo no chão de madeira e o grito de ordens secas rasgaram o silêncio da madrugada portuária. Sob o olhar impotente e indignado de Luiz, os agentes do Estado começaram a destruir tudo o que ele havia construído com tanto sacrifício pessoal.
As prensas foram marretadas com ódio. Os tipos de chumbo foram espalhados pela lama da rua, e milhares de exemplares de jornais foram jogados às chamas de uma fogueira improvisada. O fogo que iluminava o rosto de Recabarren naquela noite não era apenas o da destruição de sua oficina, mas o da fúria sagrada que agora consumia seu espírito por inteiro. Com sua primeira gráfica reduzida a cinzas e uma ordem de prisão pendendo sobre sua cabeça, ele se viu diante de um abismo perigoso. O que faria o homem que perdeu sua voz de papel, agora que estava oficialmente na mira do governo e sendo caçado como um inimigo da nação? Com o espírito ainda marcado pela fumaça negra da gráfica destruída em Valparaíso, Luiz Emílio Recabarren compreendeu que seu destino não estava nas cidades litorâneas, mas na vastidão desolada e mística do extremo norte. Ele partiu em uma jornada épica em direção ao deserto de Atacama, um território onde a terra parece ter sido amaldiçoada pelo sol e abençoada pela ganância desenfreada. Ao chegar às oficinas salitreras, o que seus olhos encontraram foi o retrato mais fiel da degradação humana: o inferno branco. O salitre, o pó cristalino que era a espinha dorsal da economia nacional, cobria tudo com uma névoa pálida e sufocante que se entranhava na pele e nas vestes dos trabalhadores. Os mineiros, homens transformados em espectros pela fadiga crônica, trabalhavam sob uma abóbada de calor escaldante que transformava cada suspiro em uma agonia seca e metálica. A imensidão do deserto não oferecia descanso, apenas a miragem de uma liberdade que parecia cada vez mais distante das profundezas das minas de extração. A exploração sistemática nas salitreras era meticulosa e cruel, baseada inteiramente no sistema perverso das fichas. Recabarren observava com profunda amargura como o trabalhador era despojado de sua dignidade humana antes mesmo de receber seu parco pagamento. As fichas de plástico ou metal, marcadas com o selo da oficina, eram a única moeda aceita nas pulperias, os armazéns pertencentes aos próprios patrões, onde o cheiro de charque rançoso e farinha mofada dominava o ar pesado. Ali, os preços eram manipulados de forma exorbitante e a qualidade dos produtos era deplorável. O mineiro estava preso em um ciclo vicioso de dívidas eternas e dependência absoluta, onde o seu trabalho árduo servia apenas para enriquecer ainda mais quem já possuía o controle total de sua existência e de sua morte. A morte, aliás, era uma visita frequente e indesejada. O pó de salitre corroía os brônquios e o sol impiedoso drenava as últimas gotas de força vital dos jovens que envelheciam décadas em poucos anos de labuta incessante. Em meio a esse cenário de desolação absoluta, surgiu a figura resiliente de Guadalupe Plaza, sua companheira de luta e o suporte emocional inabalável que o mantinha de pé nos dias de maior desespero. Guadalupe não era uma mera espectadora silenciosa. Ela era a alma vibrante da resistência feminina nas pampas. Enquanto Luiz organizava os discursos inflamados e a estratégia política, ela se infiltrava entre as famílias nas favelas de Zinco, escutando o choro sufocado das mães que perdiam seus filhos para a desnutrição severa e a falta crônica de água potável. Sua presença trazia uma humanidade necessária para o ambiente bruto e masculinizado da mineração. Nos momentos de dúvida existencial extrema, quando o cansaço físico ameaçava paralisar as pernas de Recabarren, era o toque firme de Guadalupe e suas palavras de coragem inquebrantável que renovavam sua fé na causa operária. Eles eram dois fragmentos de esperança navegando em um mar hostil de areia e injustiça social. A determinação férrea de Recabarren em organizar as mancomunais, os primeiros sindicatos de resistência e solidariedade, começou a dar frutos inesperados.
Sob o céu azul infinito do Atacama, ele convocava greves massivas que paralisavam por completo a produção do precioso ouro branco. Eram milhares de homens e mulheres unidos pela mesma cicatriz, enfrentando a fome lancinante e a sede prolongada como ferramentas de protesto e dignidade. O deserto, antes mergulhado em um silêncio de túmulo, agora ecoava hinos de revolta e o clamor potente por justiça que subia como fumaça em direção ao sol. No entanto, a força crescente do movimento despertou a serpente venenosa da traição nas sombras do acampamento. Alguns líderes sindicais, fragilizados pela miséria extrema ou seduzidos pela promessa de uma vida confortável oferecida secretamente pelos gerentes das minas, começaram a vender sua lealdade por sacos de moedas de ouro. A confiança mútua, que era o cimento sagrado daquela luta, começou a ruir conforme os boatos maldosos de traição se espalhavam pelas barracas de lona, criando um clima asfixiante de paranoia e desânimo entre os grevistas. A tensão atingiu um nível insuportável quando a notícia da deserção desses líderes se confirmou oficialmente. Amigos de longa data viraram as costas com vergonha, trocando a causa coletiva pela segurança individual, deixando Recabarren e seus seguidores mais fiéis perigosamente isolados em sua convicção. Mas o golpe final e devastador não viria apenas de dentro das fileiras operárias. Do horizonte poeirento e vibrante surgiu o brilho sinistro e gelado do aço militar. O exército chileno, mobilizado pela elite parlamentar de Santiago, que tremia de medo nos seus salões luxuosos, marchava em direção às oficinas com ordens estritas de silenciar a revolta a qualquer custo. O som rítmico dos tambores de guerra e o brilho das baionetas caladas sob o sol impiedoso do meio-dia sinalizavam o fim abrupto da diplomacia. As autoridades não permitiriam que o fluxo de riqueza nacional fosse interrompido por um simples tipógrafo e seus seguidores maltrapilhos. O massacre era iminente e sangrento, e o destino de milhares de almas desesperadas agora dependia da coragem de um homem que se recusava a se calar, mesmo tendo o cano frio de um fuzil apontado diretamente para o seu peito. O eco dos disparos no norte ainda reverberava no peito de Luiz Emílio Recabarren, enquanto ele cruzava as fronteiras invisíveis e implacáveis do deserto. A poeira branca do salitre, que por tanto tempo fora o símbolo de sua luta e opressão, agora parecia um sudário estendido sobre os corpos daqueles que ele não pudera salvar no massacre iminente. A repressão brutal das autoridades chilenas, agindo como o braço armado da elite aristocrática, não lhe deixou alternativa além da fuga. Para continuar a ser a voz dos que não tinham voz, ele precisava sobreviver, mesmo que isso significasse provar o amargo e gélido gosto do desterro. A travessia para a Argentina não foi um ato de covardia, mas uma retirada estratégica imposta pelo cano frio dos fuzis e pela necessidade urgente de reorganizar as forças. Ao caminhar pelas ruas movimentadas e estranhas de Buenos Aires, Luiz sentia-se um espectro, um homem arrancado de sua terra e de seu propósito sagrado, carregando apenas a tinta invisível de suas convicções na alma. A solidão do revolucionário no exílio é um abismo silencioso que poucos conseguem descrever sem sucumbir ao desespero. Nas noites frias em pensões baratas e mais tarde sob os céus cinzentos e carregados da Europa, Recabarren era assombrado por visões constantes de seus companheiros caídos. Ele via, em seus sonhos mais febris, os rostos suados dos mineiros, as mãos calejadas que seguravam fichas inúteis de plástico e o olhar firme e encorajador de Guadalupe Plaza, que permanecera no Chile como um farol de resistência, enquanto ele era forçado a vagar por terras estrangeiras. A culpa corroía seu espírito como o ácido corrói o metal das prensas tipográficas.
Ele se perguntava, em momentos de profunda angústia existencial, se sua partida fora uma traição aos irmãos que ficaram para trás enfrentando o cárcere, a tortura e a fome. No entanto, foi exatamente nesse isolamento forçado que sua mente se expandiu para horizontes até então inimagináveis. Nos cafés operários de Madrid e nas vastas bibliotecas de Paris, ele mergulhou profundamente nas teorias socialistas que começavam a incendiar o velho continente. O aprendizado internacional não era apenas um exercício intelectual, era sua redenção. Ele percebeu que a tragédia chilena não era um evento isolado, mas um capítulo sangrento de uma luta universal contra a ganância. Sua ideologia, antes forjada apenas no calor das oficinas, ganhava agora a estrutura de um pensamento político maduro e inabalável. Mas o coração de Recabarren batia ao ritmo incessante das prensas chilenas, e o chamado da pátria ferida tornou-se insuportável. Ele não podia aceitar a condição de observador distante enquanto a classe operária sofria sob o jugo da mesma elite de sempre. O retorno clandestino ao Chile foi uma jornada perigosa, marcada por sombras, disfarces e o uso de identidades falsas que escondiam seu rosto outrora tão conhecido. Cruzando a Cordilheira dos Andes sob um pseudônimo, com o rosto oculto pelo frio cortante e por uma barba crescida que lhe conferia um ar de profeta exilado, ele sentia a adrenalina do perigo misturada ao alívio indescritível de pisar novamente no solo que jurara libertar. Ele encontrou um país que, embora tentasse apagar as cicatrizes dos massacres passados, mantinha a chama da indignação ardendo sob as cinzas da aparente normalidade. Foi nesse cenário de tensão latente que, em 1912, na emblemática cidade de Iquique, Recabarren deu o passo mais audacioso e transformador de sua trajetória: a fundação do Partido Operário Socialista, o POS. Não se tratava mais apenas de organizar sindicatos ou greves esporádicas, mas de construir uma ferramenta de poder político real que pudesse desafiar a hegemonia da aristocracia chilena dentro do seu próprio território sagrado, o Estado. A esperança, que muitos julgavam morta nos campos de Salitre, renascia com uma nova forma, mais consciente e infinitamente mais perigosa para o sistema vigente. O POS crescia rapidamente como uma maré silenciosa e imparável, infiltrando-se nas fábricas têxteis, nas fundições e nas minas profundas, levando a palavra escrita de Recabarren a cada canto esquecido do país. Ele voltara a ser o tipógrafo de ideias, o orador cujas palavras faziam as massas vibrarem com a promessa de um futuro onde o trabalho não seria sinônimo de escravidão. Contudo, a segurança da clandestinidade era uma ilusão frágil em um país vigiado por olhos traidores e autoridades implacáveis. Certa tarde, enquanto caminhava por uma rua estreita e sombria de Santiago, imerso em pensamentos sobre a próxima edição do jornal que denunciaria novas injustiças, o destino decidiu cobrar um preço alto. Seus olhos cruzaram inesperadamente com os de um homem que parara bruscamente na calçada oposta. Era um antigo aliado dos tempos do Norte, um daqueles líderes sindicais que, seduzidos pelas promessas de ouro e conforto oferecidas pelos patrões, haviam vendido a dignidade do movimento anos atrás. O reconhecimento foi instantâneo e gélido como o aço. O traidor não desviou o olhar. Em vez disso, um sorriso malicioso de vingança surgiu em seu rosto, marcado pela corrupção. Recabarren sentiu o peso do mundo fechar-se sobre seus ombros enquanto o homem apontava em sua direção. Antes que o líder socialista pudesse desaparecer na multidão, o grito estridente do denunciante cortou o ar, alertando os guardas que patrulhavam a esquina próxima.
A liberdade, tão arduamente recuperada e protegida, agora parecia esvair-se entre seus dedos, e a prisão tornava-se uma sombra inevitável no horizonte. O destino, muitas vezes, guarda reviravoltas que nem mesmo a mais audaciosa das prensas tipográficas ousaria imprimir. A denúncia que parecia selar o fim definitivo da trajetória de Luiz Emílio Recabarren transformou-se, contra todas as expectativas da elite conservadora, no preâmbulo de uma vitória sem precedentes. Em 1921, o Chile testemunhou um fenômeno que abalou as estruturas de granito do poder. O operário que fora caçado como criminoso, o líder que conhecera o frio das celas e a amargura do desterro, era erguido pela vontade popular ao posto de deputado. Pela primeira vez na história daquela república, os portões ornamentados do parlamento abriram-se não para um aristocrata de sobrenome pomposo, mas para um homem cujas mãos carregavam as cicatrizes indeléveis do trabalho braçal e a mancha perene da tinta revolucionária. Entrar naquele recinto sagrado da política foi como adentrar o covil de feras, que, despertas por sua presença, rugiam em silêncio. Recabarren caminhava pelo tapete vermelho, com uma postura que era um tributo à humildade e, simultaneamente, um manifesto de resistência. Ao seu redor, o ar parecia saturado com o cheiro de charutos caros e o perfume de privilégios seculares. Os olhares da aristocracia chilena, protegidos por monóculos e cartolas, eram lâminas afiadas de desprezo. Ele ouvia, entre os sussurros nos corredores de mármore, os insultos lançados à boca pequena que o chamavam de agitador de tabernas e ameaça à ordem divina. Mas Luiz Emílio não estava ali para ser aceito por aqueles que sempre haviam lucrado com o suor alheio. Sua motivação era profunda e visceral. Ele não buscava o brilho estéril dos cargos. Cada vez que subia à tribuna, suas palavras eram golpes de martelo contra as leis injustas que permitiam que crianças definhassem nas fábricas e mineiros morressem sem assistência no deserto. Ele lutava por dignidade humana, por leis que garantissem o descanso dominical e o direito básico de ser tratado como gente e não como engrenagem descartável de uma máquina de lucro. Contudo, o brilho da vitória política não conseguia ocultar as sombras que o drama pessoal projetava sobre sua alma cansada. O desgaste físico de décadas de perseguição e prisões recorrentes começava a cobrar um preço altíssimo. Mas a dor física era pálida diante da agonia da perda familiar. Recabarren, o pai simbólico de milhares de operários, enfrentava o luto dilacerante de perder seus próprios filhos, cujas vidas foram ceifadas pela pobreza e pelas condições precárias decorrentes de sua vida errante. Guadalupe Plaza, sua fiel companheira de luta e afeto, era o porto seguro onde ele desabava quando as luzes do Congresso se apagavam. Ela via o homem por trás do mito, as mãos trêmulas de exaustão e o olhar que, por vezes, perdia-se no vazio de uma tristeza que nenhuma teoria socialista era capaz de curar. Buscando renovação, Luiz Emílio partiu em uma jornada rumo à União Soviética, a terra onde o sonho do proletariado parecia ter se tornado carne. Ele viajou com a esperança de quem caminha para a redenção final. No entanto, o choque de realidade foi perturbador. Embora admirasse a audácia da revolução, Recabarren encontrou uma realidade cinzenta, marcada por uma burocracia rígida e métodos que sacrificavam a liberdade individual. O abismo entre o sonho humanista que ele cultivara em Valparaíso e a prática crua do poder soviético criou nele uma fissura ideológica silenciosa. Ele viu o futuro, mas esse futuro tinha um rosto mais gélido do que ele jamais imaginara. Ao retornar ao solo chileno, o triunfo foi substituído por uma sensação de estranhamento angustiante. O Partido Operário Socialista, sua criação mais preciosa, havia se transformado no Partido Comunista, e com a mudança veio uma nova e implacável mentalidade.
Ele percebeu que a organização estava agora sob a influência de uma nova guarda. Jovens líderes radicais que nunca haviam sentido o sol do Atacama ou o peso de uma prensa manual. Esses novos dirigentes olhavam para Recabarren com condescendência, rotulando seus métodos como românticos e ultrapassados. O leão que outrora rugira contra a aristocracia via-se agora cercado por crias que falavam uma língua que ele mal reconhecia, e o isolamento começava a cercá-lo como uma névoa densa, trazendo a pergunta amarga: seria ele agora um estranho dentro da revolução que ele mesmo iniciara? Luís Emílio Recabarren caminhava pelas ruas de Santiago, sentindo o peso de uma coroa de espinhos que ele próprio, com devoção, tecera ao longo de décadas de luta incessante. O ar gélido penetrava em seus pulmões cansados e no cerne de sua convicção, onde o aroma da tinta das prensas ainda parecia impregnado em sua pele. O Partido Comunista pulsava agora, com uma energia que ele mal conseguia reconhecer. Era uma força mecânica, guiada por diretrizes burocráticas distantes e uma retórica que trocava o humanismo pela disciplina cega. O conflito ideológico não era apenas uma disputa de palavras. Era uma batalha pela alma do movimento que ele parira em meio ao suor das prensas e ao pó do deserto. Enquanto ele pregava a elevação moral do trabalhador, a nova guarda radical, forjada em manuais teóricos e desprovida das cicatrizes das salitreras, clamava por uma ruptura que desconsiderava a sensibilidade humana em nome do poder puro. Esses jovens líderes, cujas vozes ressoavam com uma arrogância que desprezava a experiência prática, começaram a isolá-lo de forma cruel e metódica. Rostos novos, que jamais haviam sentido a sede do deserto ou o peso de uma ferramenta de mineração, olhavam-no com desdém. Em reuniões fechadas, Recabarren ouvia sussurros que o rotulavam como um obstáculo romântico e sentimental. Para eles, o leão de Valparaíso tornara-se um velho ultrapassado, um vestígio do passado que precisava ser enterrado para dar lugar à eficiência da revolução institucionalizada. A traição final não veio de um inimigo de classe ou da baioneta de um soldado, mas daqueles que ele chamava de filhos ideológicos. Cada olhar de desprezo e cada interrupção em seus discursos eram como punhais de gelo cravados em sua trajetória. A tristeza instalou-se permanentemente em seu semblante, transformando o ímpeto do orador em um silêncio melancólico que assustava seus aliados mais leais. A degradação emocional foi rápida, corroendo a resistência que anos de prisão não conseguiram quebrar. A depressão, uma sombra que ele sempre mantivera à distância, agora o envolvia em um abraço sufocante. Seus olhos, outrora brilhantes com a chama da revolução, agora refletiam apenas o cinza das paredes solitárias. Em sua casa em Santiago, o isolamento tornou-se seu único companheiro constante, um exílio dentro de seu próprio lar. Guadalupe Plaza observava, com o coração partido, o homem que enfrentara exércitos murchar diante da ingratidão. O sacrifício de sua vida, a perda trágica de seus filhos e os anos de exílio pareciam agora um preço alto demais, pago por um sonho que estava sendo sequestrado. Ele sentia que sua criação o rejeitava, como se o organismo que ele formou estivesse tratando sua essência como um corpo estranho a ser expelido pelo sistema. O isolamento de Recabarren era existencial e profundo. Ele passava horas em seu escritório, cercado por livros e jornais antigos que serviam como testemunhas mudas de uma época em que a luta tinha um rosto humano e voz de esperança. A sensação de que tudo fora em vão, de que o sangue derramado no norte e a tinta gasta nas prensas seriam apenas notas de rodapé em uma história escrita por mãos sem alma, consumia-o lentamente.
A cada dia, a convicção de que ele não tinha mais lugar no mundo que ajudara a construir tornava-se uma certeza dolorosa e inabalável. O clímax dessa angústia ocorreu em uma noite que deveria ser de celebração, em um salão esfumaçado, onde o cheiro de suor e esperança costumava ser seu combustível. Recabarren subiu ao palanque, esperando encontrar nos trabalhadores a centelha que outrora os unira. No entanto, o que encontrou foi um muro de indiferença e hostilidade instigada pelos novos quadros do partido. Quando ele começou a falar sobre a necessidade de fraternidade na luta social, as primeiras vaias surgiram como trovões inesperados. O som cruel do desprezo daqueles que ele sempre defendeu cortou o ar como uma lâmina de aço. Luiz Emílio parou, a mão trêmula sobre o púlpito, os olhos marejados de uma incompreensão absoluta. As vaias eram o veredicto de uma geração que o considerava um peso morto, uma relíquia sem utilidade para os novos tempos. Humilhado e com a alma em frangalhos, ele se retirou sob o manto da escuridão. O trajeto de volta para casa foi uma jornada solitária através do abismo de sua própria mente. Ao entrar em seu escritório, o silêncio da residência ecoava o vazio de sua existência política. Ele não chorou, não havia mais lágrimas para aquela dor. Em vez disso, uma calma definitiva e gélida tomou conta de seus movimentos. Recabarren sentou-se à sua mesa de madeira gasta, onde tantas vezes redigira manifestos de fogo. Pegou uma caneta, sentindo o peso do objeto como se fosse a arma final de sua exaustiva batalha. Com uma determinação gelada, encostou a ponta de metal no papel em branco e começou a escrever a carta de despedida que pararia o país. O escritório de Luiz Emílio Recabarren era um santuário de papel e silêncio naquela manhã cinzenta de 19 de dezembro de 1924, naquela residência solitária de Santiago. As paredes, revestidas com os jornais amarelados que ele próprio editara, e as pilhas de manifestos que alimentaram a alma do proletariado chileno, pareciam observar com tristeza o homem exausto sentado à mesa. Ele olhou para as próprias mãos, marcadas por décadas de contato com a tinta ácida e o metal pesado das prensas, e percebeu, com uma clareza dolorosa, que elas já não possuíam forças para segurar o estandarte de uma luta que se tornara fria. A carta de despedida estava pronta, um documento de lucidez em meio ao caos que o consumia. Recabarren não escrevia por ódio contra inimigos, mas por uma melancolia profunda. Era o lamento de um pai que vira seus filhos negarem o próprio sangue. O som do disparo que rompeu a quietude daquela casa não foi apenas o estalo de uma arma, foi o grito sufocado de uma vida dedicada à dignidade humana. Quando o corpo tombou, o Chile estremeceu em um compasso de choque absoluto. Guadalupe Plaza encontrou um silêncio onde antes habitava a voz mais potente da nação. O impacto da notícia foi imediato. Em poucos minutos, o relato de que o Leão de Valparaíso havia se calado atravessou as ruas da capital, subiu os cerros e desceu as minas de salitre no norte, onde homens endurecidos pelo sol choraram ao saber que seu defensor partira. O suicídio não foi rendição, mas seu último protesto contra a incompreensão daqueles que ele amava. O luto que se seguiu foi algo nunca visto na história. Milhares de trabalhadores, homens de mãos calejadas e mulheres de semblantes austeros abandonaram as fábricas e as minas para prestar a última homenagem. O funeral transformou-se em uma maré humana que inundou as avenidas. Enquanto o caixão passava, coberto por flores e bandeiras vermelhas, até mesmo os jovens líderes que o haviam isolado sentiram o peso da culpa. Eles perceberam que, ao tentarem silenciar o homem, haviam dado nascimento a um mito indestrutível. A elite chilena assistia das janelas, temendo que o sangue de Recabarren fertilizasse a terra da revolta. A partida de Recabarren
Marcou o fim de uma era e o começo de uma lenda que jamais se apagaria nos cerros e nas fábricas de Valparaíso. Ele não era apenas um político, mas um símbolo de resistência moral que transcendia as fronteiras do tempo. Cada palavra que ele escreveu, cada discurso proferido sob o sol escaldante, ganhou uma nova dimensão sagrada. Os trabalhadores viam nele o reflexo de suas próprias angústias, e seu gesto final foi entendido como uma recusa em aceitar um mundo desprovido de humanidade. Na solidão de seu túmulo, ele encontrou finalmente a paz que a agitação das lutas terrenas lhe negara. O legado deixado por Luiz Emílio tornou-se o alicerce de cada conquista social. O Partido Operário Socialista, as gráficas livres e as escolas para mineiros eram os monumentos vivos de sua passagem. Ele ensinou que a emancipação do povo viria através da educação e da consciência. Sua vida foi um testemunho de que o conhecimento era a arma mais poderosa. Mesmo em meio ao luto, uma centelha brilhou no coração do povo, que jurou manter acesa sua chama incandescente e eterna. Hoje, quando o sol se põe sobre o deserto, as pedras parecem sussurrar o nome daquele que deu voz aos mudos em cada esquina onde houver injustiça. Luiz Emílio Recabarren permanece como um guia constante. Ele não foi apenas um homem, mas um visionário cujo sacrifício comprou a liberdade de gerações. A história o absolveu, elevando-o ao panteão dos imortais, onde sua luz brilha como um sol que nunca se apaga, guiando os passos de quem luta por justiça. O preço foi alto, mas a semente plantada floresceu em um legado indestrutível. Sua história é a prova de que o líder é aquele que morre para que seu povo possa viver.